Olá, eu sou José Amaury Martins, sou especialista na área de eletricidade, trabalho no ramo elétrico há 40 anos e nos últimos 20 anos na parte elétrica de comandos dedicados à segurança de máquinas. Trabalho numa empresa multinacional americana que produz válvulas de segurança. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que é a questão de princípios básicos utilizados em eletricidade. E esses conceitos que vamos apresentar são basicamente os conceitos e os princípios que nós devemos obedecer nas instalações e nos procedimentos elétricos utilizados dentro de um setor produtivo, seja ele numa indústria ou numa indústria de panificação, ou numa indústria de menor porte ou de maior porte. Então vamos lá iniciar os nossos conceitos básicos. Quero destacar que esta apresentação, estas informações básicas de eletricidade, não conferem ao aluno, a quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo este treinamento, não estamos conferindo ele o direito dele exercer a função de eletricidade. Em eletricidade, nós temos alguns perigos e alguns riscos que as pessoas que trabalham em eletricidade devem evitar. Portanto, a pessoa que for, o profissional, o trabalhador, que for exercer a sua função em eletricidade, deve ter conhecimentos básicos da norma regulamentadora número 10, que trata de trabalhos em eletricidade. Além de conhecer os conceitos básicos de eletricidade, ele também deve saber as normas técnicas que abrangem o setor de elétrica, trabalhar com os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e também as ferramentas adequadas para fazer manuseio em circuitos elétricos. Muito bem, vamos falar do básico, que é o início na parte da distribuição de energia. E vamos falar do sistema trifásico. O que é o sistema trifásico? Como nós estamos identificando, como nós podemos observar ao andar pela rua, nos postes, existem lá vários cabos, vários fios. E o principal, onde que tem a origem do sistema de energia que nós recebemos ou na indústria, no comércio ou até mesmo dentro de casa, são 3 cabos. Esses cabos são aqueles aonde que chegam a energia classificada como média tensão, normalmente com 13.800 volts. A partir desse momento, nós devemos fazer o seguinte: passar essa energia de 13.800 volts para um transformador. Esse transformador, ele irá transformar, ou seja, reduzir aqueles 13.800 volts que entram no transformador, saindo a tensão desejada, que pode ser 220 volts, 380 volts, de uma maneira trifásica. Portanto, 13.800 volts é considerado uma média tensão. Ao passar pelo transformador, essa tensão é reduzida para nós podermos trabalhar nesse sistema nosso, ou industrial, ou comercial, ou até mesmo residencial. Grandes consumidores, como indústrias de maior porte, têm um grande consumo de energia. Aí não seria possível utilizar essa energia que a concessionária distribui nos ramais secundários, que são distribuídos pelas ruas, pelas avenidas. E o que fazem as empresas, os grandes consumidores? Recebem a energia da concessionária em média tensão, que pode ser de 13.800 volts até 69.000 volts. Essa energia, ela entra numa cabine primária. Dentro da cabine primária está localizada o transformador, todas as proteções necessárias para receber uma tensão nessa classificação de até 68.000 volts,
E aí o transformador, ele vai fazer o mesmo papel dos transformadores que se encontram nas ruas, vão baixar, reduzir a tensão de entrada para os patamares que a indústria vai trabalhar, que pode ser no sistema trifásico de 220 volts ou 380 volts, de acordo com a necessidade. No sistema elétrico, principalmente no trifásico, existem normas, existem maneiras de vocês classificarem e entender como que é o sistema de distribuição de energia. Muito bem, nós estamos vendo aqui no nosso sistema, numa rede de média tensão, onde que são distribuída a energia para a subestação, o sistema onde que identificamos 3 cabos. Esses cabos são classificados, são chamados, codificados como a fase R, a fase S e a fase T. Isso é muito importante, existe uma lógica técnica que nós devemos, nas ligações, nas distribuições de energia, obedecer essas fases como uma sequência. Para se ligar um motor, nós devemos ligar o motor inicialmente, um polo dele na fase R, o outro polo na S e outro na T. O que vai fazer isso daí? Vai fazer com que o giro do motor ele vá fazer na posição, ou seja, no sentido horário. Se inverter uma dessas fases, ele pode girar no sentido anti-horário. Então é muito importante você que vai acompanhar, orientar, trabalhar, obedecer a sequência de fase que vai entrar dentro do seu sistema de distribuição de energia. Em alguns casos, em alguns esquemas elétricos, não se adota a fase RST, mas elas são substituídas pelas nomenclaturas fase L1, L2 e L3. Funciona da mesma maneira, mas a sequência deve ser obedecida. No sistema trifásico também, além das 3 fases principais, nós temos também uma fase que é o neutro, que é o fechamento do transformador, e mais uma outra fase que é o terra, aonde que faz a proteção do circuito. Agora nós vamos verificar, vamos entrar num sistema que são os componentes que nós vamos utilizar em redes de baixa tensão para a montagem de circuitos de partida de motor. E dentro desse sistema, onde que são abrangidos todos os componentes, os circuitos eles são divididos em 2 etapas, em 2 partes. Nós temos o circuito de potência e o circuito de comando. O circuito de potência é onde que chega a tensão, aquela tensão que saiu lá do transformador, que era de 13.800, passou para 220 volts, essa é a potência do circuito de potência, aonde que nós vamos alimentar a nossa carga. Nesse caso específico, é a partida de um motor, mas poderia ser um circuito que iria alimentar um banco de resistências, por exemplo. E nós temos o circuito de comando. O circuito de comando é a parte do circuito que vai comandar o circuito de potência. Ou seja, é através do circuito de comando que eu vou ligar e desligar o circuito de potência. Então vamos lá. Como é que nós podemos entender um circuito de potência? Nós temos a rede, né, das 3 fases aqui colocadas de L1, L2 e L3, mas poderia ser o R, o S e o T, mais a fase neutra e mais a fase de proteção do circuito, que é o chamado sistema de aterramento, a fase terra, onde que nós conectamos, no caso, o motor aqui, a carcaça do motor, se houver um curto-circuito ou algo onde que vai dar uma descarga elétrica, essa descarga ela é conduzida para a fase de aterramento. Muito bem, como é que é composto esse circuito de potência? Uma das maneiras é apresentando com as proteções através de fusíveis, que poderiam ser substituídos por um disjuntor motor. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença. O contator, o que é o contator?
também, mais um pouco à frente, vamos explicar o contador. Mas a função dele é abrir ou fechar o circuito, ou seja, é através do contador que eu vou ligar e desligar esse motor. Mais um outro componente importante no circuito é o relé térmico. A função do relé térmico no circuito é fazer a proteção do motor. Então, vamos lá. No primeiro caso, nós temos aqui fusível. O que são os fusíveis que nós utilizamos nos circuitos para proteger? Pode ser proteger um motor, mas também qualquer outro tipo de circuito. É uma proteção contra curto-circuito ou a elevação de correntes. Então, nós temos um dos casos aqui, o fusível. Então, mais a seguinte, nós vamos entender o que são os fusíveis. Existem vários tipos de fusíveis. No sistema industrial, nós podemos classificar dois tipos de fusíveis. Os fusíveis diazed, que eles começam com a corrente de 2 amperes e vão até 63 amperes. Eles podem ser utilizados, até aí não existe uma decisão ou uma indicação qual é o melhor, qual é o menos recomendado. Todos exercem a mesma função, é só uma questão mecânica da construção. A função do fusível é essa: eu tenho um circuito e nesse circuito vai circular 220 volts, por exemplo, e ter uma corrente de 20 amperes. Esse cabo que passa pelo circuito, ele é dimensionado para suportar, no mínimo, os 20 amperes e o componente que está ligado nesse circuito também consome 20 amperes. Para dar proteção para esse circuito, são instalados os fusíveis. Se houver um excesso de corrente, ou seja, a corrente ultrapassar o valor nominal, ou houver um curto-circuito, a função do fusível é romper um elo. O que é o elo do fusível? É uma parte metálica que por onde passa a tensão e a corrente. Se ela ultrapassar aquilo que foi determinado como corrente nominal do fusível, ela vai romper o elo, como se fosse um pequeno arame de chumbo e passando a corrente excessiva por esse elo do fusível, ele vai romper. Ele rompendo, ele interrompe o circuito e não se passa mais a tensão e acaba-se fazendo a proteção desse circuito e a proteção do componente. No caso dos fusíveis diazed, que variam dentro da capacidade nominal de corrente de 2 a 63 amperes, como que nós formamos esse conjunto? Com uma base, aonde que nessa base vai o parafuso de ajuste, que vai fazer o ajuste do fusível aqui dentro, um anel de proteção que vai proteger essa parte metálica e finalmente eu vou colocar a tampa para fazer com que o fusível fique dentro lá do conjunto fazendo a função. E aqui nós temos o conjunto montado, onde que de um lado entra-se com a potência, entra-se com o cabo energizado, saindo pela outra parte do componente. Em alguns outros casos, aonde que envolve uma corrente bem maior no circuito, pode-se utilizar os fusíveis tipo NH. Os fusíveis tipo NH, eles começam também com uma corrente baixa, existem fusíveis, modelos, onde que eles começam com a corrente de 6 amperes, chegando até 630 amperes. O que significa isso? Que você pode ter uma chave geral de um circuito, aonde que você vai fazer a proteção de todo esse componente, de todo o painel de distribuição, que tenha uma corrente de até 630 amperes e todo o circuito vai estar protegido. Os fusíveis tipo NH, eles são compostos para formar o conjunto com a base. Essa base é fixada numa parte mecânica, normalmente numa placa de montagem, e depois são instalados os fusíveis. Os fusíveis são instalados aqui na base, formando o conjunto. O princípio de funcionamento sempre é o mesmo. No caso aqui, vale se destacar para se evitar um faiscamento ou qualquer outro tipo de
pode ser uma coisa que venha agravar no momento que vai se fazer o rompimento do elo. Existe toda a parte aqui onde que ele é conectado, aqui dentro tem o mesmo sistema do elo do fusível, como que é chamado, que é onde que vai passar a tensão com a máxima corrente nominal permitida, e esse sistema lá dentro ele tem um invólucro com um tipo de areia, porque no momento que fizer o rompimento não vai ter nenhuma, ele vai, na verdade, essa areia ela vai ter uma função de uma câmara de extinção de arco, ela não vai deixar com que isso se propague um arco voltaico que poderia provocar um acidente, uma queimadura em quem estiver próximo.